Bem, é um prazer estar com vocês. Conversar mais um pouco, né? Eu vou tentar repetir algumas coisas porque ficou no final do vídeo. Os vídeos muito grandes as pessoas não vão assistir. Então eu vou repetir aqui algumas coisas. Por exemplo, é um problema a história de Adão. Eu gosto bastante, gosto da criação. A história foi escrita para uma coisa. Mas vou pegar a palavra isolada e vou juntar para criar algo e apontar o que vejo, o que sei, vamos botar assim. E aí eu procuro na palavra. Então vamos lá. Como já falei isso várias vezes, vamos de novo. No princípio criou. Temos que parar aí. Criou, está criado. Para frente que vai dizer o que foi criado. Ok. Então criou o quê? Deus, céu e terra. Temos aí três palavras criadas. A mente que cria a palavra é reino da palavra. Por isso você vai ver, quem viu, vamos pegar por aí, ó. O reino de Deus vai falar reino do céu. E o que é céu? Não é a palavra? E o que é Deus? Não é a palavra? É. Mas antes, está dizendo, no princípio criou. Aí é que está a consciência. Criou. Que a consciência criativa está aí. Criou o quê? Aí criou a palavra. Deus, céu e terra, não é isso? Ele vai mostrar que uma palavra criada é vazia pela terra. Ele vai dizer que a terra está vazia. Todo nome, ele está vazio de seus próprios atos. Por quê? Porque o nome não fala, não peca, faz coisa alguma. É disso. Vê a luz, ó. A luz faz presente, ok. Está apontando que uma criação, ela está sendo feita na escuridão, ou não é? Não precisa vir luz, não é isso? O problema maior é que tem dois. No caso, seria até Yahvé e Elohim. O cara junta as duas coisas na história. Ok. Aí vai mostrar quem está a favor de um e de outro, conforme lê, conforme entende, para um povo, ou para a vida, ou para o político, ou para o rei, ou para qualquer coisa. Mas quando se atribui ao nome, então, como eu disse, se torna mito. Os personagens são criados, se atribui algo, mesmo que você esteja passando a verdade, o ato das pessoas ali, real que aconteceu. Para o nome do personagem se torna mito. O nome não fala, nunca falou. Agora na criação lá, quem criou está no início ali, ó. A mente está ali. Ó. No princípio criou, aí está a mente. Né? Aí criou o quê? O criou é ponto final. Esse é o problema. Eu sou dessa opinião. Criou, ó, está criado. Criou o quê? Até uma vez eu, para explicar isso a vocês, eu falei assim, no princípio poliu, ó. Mas poliu o quê? Poliu é ponto final, é igual no princípio criou, ponto final. Aí criou o quê ou poliu o quê? Então eu disse que poliu porta, teto, capô, vamos botar assim. Três coisas, como se fosse Deus, céu e terra. Então lá, no princípio criou. Então criou o quê? Deus, céu e terra. Tá. Três palavras. No caso de poliu, tem uma obra pronta. Mas vai ter que entrar nome para cada peça. Ó. Porta, o teto e capô. Representando algo. Lá, Deus, céu e terra. Ok. E vai representar algo. Deus na fé se coloca para o verdadeiro Criador. Na Escritura, para a criação, para falar de governo, falar de rei, falar de procedimento de um povo, falar da terra de um povo e tudo mais. Né? Os estudados sabem disso. Aí o que acontece? O nome, né, a terra vazia e tal, aí vai ser dada ao solo, que sai da água.
Apocalipse diz que o dragão emergiu da água. Isso já começa a dar problema. E aí, quando se dá ordem à Terra, está dando ordem, tem que ser uma consciência criativa como essência material, mas a vida está junto. Sabe, diz, já que tu criou, então produza. Mas é direcionada a ordem a quem? Ao nome, a Terra. Terra produza, a Terra produza, isso assim, assim. Ele não falou o solo produza isso ou aquilo outro, não. O nome Terra foi dado. Manda que produza animais e a Terra se nega. Aquele que andava junto ali, como eu já disse, que podia ser Yahvé ou eu, um dá a ordem, o outro faz, mas o cara colocou ali Deus, fica tudo como Deus. Deus manda e Deus faz, e quem? Aí vai apontar logo no início o que tem diferença, quer ver? O que conhece a luz, você não pode falar da luz se você não conhecer. Então, pede que se faça presente. A luz se faz presente. Ok. Aquele outro, que também é chamado Deus, viu que a luz é boa, chamou dia. Ó, aí já mostrou um Deus e outro Deus. Quer dizer, não é o Deus e outro Deus, sim dois personagens com o mesmo nome, Deus. Né? Esses dois personagens poderiam ser, que está escondido, é Yahvé e Elohim. Os dois juntos colocaram, juntaram. Ok. Mas as pessoas não sabem. Também não precisa saber. O importante é o que o cara quer testar o está passando. Porque ele se juntou é porque tinha autoridade para isso. Não é isso? Ele deve ter ganho lá o campeonato sacerdotal. Vamos botar assim. O que acontece aí nesse caso? A luz, então, está ali presente tal, e o escritor vai colocar que houve uma tarde. Ah, bom, se houve uma tarde é porque existiu um dia, não é isso? E o dia na luz. Até uma vez eu ouvi dizendo o dia do Senhor. Eu quis dizer a luz do Senhor. É igual lá Paulo no Rio a Luz. Que a luz diz, eu sou Jesus. Não é aquela luz que estava naquele homem? Essa consciência na luz que estava naquele homem? Ele não disse que vai para o Pai, o vosso Pai, então todos são irmãos dele. Não é isso? E quer saber como ele é, então olhou para a luz e ele sabe que está no material. O material é senhor da vida. Fica no domínio, a vida não interfere, só faz viver. É a lei da vida, não importa o que você faça. Já nessa hora aí, quem entra com o nome é a vida, é o que chamam Deus, é o que Jesus vai por aí fora. E Francisco aqui também tem que ser o nome da vida. Se colocou uma tarde é porque ali existe um dia, lógico. Estava tudo escuro e mandou que viesse a luz. Aquele que conhecia mandou que viesse, veio. Aquele que não conhecia viu que era bom e deu nome, chamou dia. Aí coloca uma tarde mostrando que esse dia existiu. Agora, dessa tarde em diante, para vocês entenderem melhor, é como o amanhecer para o morcego. Aí vocês vão entender. Porque que aí fez manhã, ó, esse entardecer é o que vai fazer amanhã e dia. Aí vai chamar esse dia de quê? Ó, o primeiro dia já está ali, houve uma tarde, não é isso? Agora, desse entardecer, é o tipo alvorecer de morcego. Vamos botar assim para vocês entenderem. Aí vai fazer, ó, tarde, que é alvorecer, manhã, o cara não vai explicar. Aí, ou dia primeiro. Se vocês tomar isso para o primeiro dia, está em escuridão. Por quê? Porque o primeiro dia é a luz ali. Não é? Foi dado nome para a luz dia. O cara está falando da luz que ele conhece em si. Vamos botar assim. Assim como a consciência lá, dentro da luz, Paulo vê, que Paulo entendeu. Ele diz, eu sou Jesus. E isso estava no homem. Não é isso? Para vocês juntando uma coisa com a outra. É mito, de certa forma, porque se atribui ao nome, tudo que se atribui nome é mito. Mesmo sendo verdadeiro. A vida tem que estar em tudo que é fundamento. A não ser que os caras estejam forçando dentro de um cemitério, onde a vida não está. Fez o entardecer ali, faz manhã, para o morcego, em dia, chamado dia primeiro.
quando o primeiro dia já existiu. O primeiro dia de luz segue até o sétimo. O dia primeiro escuro segue até o sétimo. Vamos ter 2 sétimos aí, não é isso? Como aqui no início tem 2 primeiro. Essa é a ideia, que eu estou vendo. O escrito pode não ter sido escrito para isso, mas isso está lá. Né? E outra coisa que está lá também é que é como se o cara está separando quem é da luz e quem não é. Quer dizer, quem tem visão da justiça real em si, a vida, que auto te construiu, então ele está separando aí um povo, talvez para uma cidade nova. Ok. Então, aí tem o finalzinho do escrito, onde diz essa é a história. Então, quando Deus fez as coisas, né? Ó, criou e fez. Então, repare bem, e terminou no dia sétimo. Ó, dia sétimo, não o sétimo dia. Igual lá. Se dissesse que terminou no primeiro dia, aí seria luz. Se dissesse que terminou no dia primeiro, aí é escuro. Então, terminou no dia sétimo. Isso é o que corre do dia primeiro, dia segundo, entendeu? E vai por aí dia sétimo. Quem é? O da luz corre sétimo dia, primeiro dia até o sétimo dia. É assim. O que vem por fora é escuridão, para que vejam. Então, aquele que crê só no que vê, então é o que está vendo. A luz ele não pode ver, é a vida, está em si. É loucura, como é que se diz? Tem até outro nome. É sobrenatural, não tem valor. Isso é loucura. Ah, tá tudo bem, então fica na escuridão. Aí Jesus vai dizer o quê? A luz veio e vocês preferiram as trevas. Então você vê que no Testamento o cara tinha uma consciência que via isso dentro de uma história para um povo. Não é? Está lá escrito, não posso fazer nada. Como eu disse, se antes tivesse só a história de Yahvé, seria uma. Se tivesse a história só de Elohim, seria outra. Agora eu tenho que esclarecer isso. Pega os dois, junta, entendeu? Ele ganhou o campeonato, ele tem o direito de fazer isso e fez. Juntou os dois e põe um só nome por sobre os dois na criação. Deus. Mas só que ali tem 2 personagens. Aí que está o problema. Um manda que a luz vem, o outro reconhece a luz e tal. Agora você não sabe quem é que está mandando vir a luz, se é Yahvé ou se é Elohim. E não sabe quem é que achou a luz boa, se é Yahvé ou Elohim. Tá bem para entender? Aí o estudado é que sabe. Tem um professor aí que ele vai descobrir isso. Se não olhar para a vida, ele não olha porque é sobrenatural, ele nem quer chegar perto disso. E o cara escreveu porque sabe o que está escrevendo. E aí tem esse segredo todo. Então lá vai terminar, né? Deus terminou no dia sétimo. Ó, é escuro. É por isso que eu falei. E descansou no sétimo dia. O sétimo dia é de luz. Mas tem 2 ali trabalhando. Aí o escritor vai fazer a pegadinha, muita gente vai cair. Ó. E Deus abençoou o dia sétimo, ó, não o sétimo dia. Aquele descansou no sétimo dia. Isso vai passar despercebido na mente. Ó, terminou no dia sétimo. É escuro. Quer dizer, terminou de tarde, já no começo desse dia sétimo aí. Tá entendendo como é que é? Era dia para morcego agora, vai amanhecer e vai ser pleno dia, escuro. Então termina aí. Aí é como voltar para sua luz, descansa no sétimo dia. Ó, terminou no dia sétimo, olha bem que o escritor não está enganando ninguém. E aí volta para sua luz. Mas o outro que estava junto, que agora você vai ter que descobrir qual é o que mandou que a luz viesse ou aquele que viu que a luz é boa e chamou dia. Mas continuou na escuridão para fazer uma obra, vamos botar assim. Aí está o problema. Se é Yahvé ou se é Elohim. Né? Vamos botar aí. Então, o que acontece? Termina no dia sétimo e descansa no sétimo dia. O outro vai abençoar o dia sétimo, ó, onde terminou. Por quê? Porque é ali que ele ficou descansando. Porque nele descansou de toda a obra que Deus criara, ó,
Qual Deus? O outro que foi para o sétimo. Deus criara e fizera. O escritor não está enganando. Então, por isso que eu entrei com a árvore da vida, para quem presta atenção é ter vida em si. Mas primeiro tinha que olhar para o ventre produtor do homem, o que sai é vivo. É por isso que eu falei, não para condenação, para a pessoa acordar. E se a pessoa se dizer muito justo e querer julgar os outros aí, na própria lei, não precisa nem Bíblia, a própria lei do pai de se matar, tal. Até o aborto também seria errado. E o homem é um eterno grávido. Se ele lança fora sem mulher, ele está abortando, não é isso? É, é só para compreender, para que a mente venha para a vida. É que pensa que está na vida, está com vida, mas não está com ela no acordo. É isso que tem que entender. A vida, ela dá vida, ela faz viver tudo. Tudo o que quiser, tudo. Mas o que está vivo é que tem que se achegar à compreensão dela. E aí tem que entender essas palavras. Santificou é como guardou, no caso. Para saber o que é santo, é uma gíria, na minha opinião, é uma gíria sacerdotal. E abençoou, quer dizer, ordenou. Ele ordenou esse dia. Por quê? Dia escuro. Porque, de certa forma, é o que cobre uma consciência. Ué, tem o dia de luz. O que é que Jesus apareceu? Paulo, como ele é? Na consciência que fala de dentro da luz, dizendo eu sou Jesus, que estava no homem que foi pregado. Então, voltar e descansar no sétimo dia de luz. É como o poder e a vida de uma consciência vestido na luz. Ok. Eu até tem hora que eu digo que a criação ela pode representar um pouco, mas podia estar representando um óvulo, onde tudo é explicado, é ensinado antes, para a consciência da vida dominar todo o material, todos os seres viventes, todo peixe, todo ser humano, todo animal. Está falando para a consciência. Lá quando diz façamos o homem, ele não diz criamos o homem, façamos. Sem regra. Aí vamos ver aquele chamado Deus, né? Viu a luz é boa e chamou dia. Ok. Mas tinha outro personagem ali, chamado Treva. A luz vem para fazer o mundo ali no mundo dele, para ele reconhecer a luz. Mas ele olha para a luz e chamou noite. O escritor vai colocar assim: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Aí a pessoa deduz que Deus está chamando a luz dia, chamando as trevas noite. Na minha opinião, e que depois vou provar, é o seguinte: Deus chamou a luz dia. E foi as trevas que chamou a luz noite, mas não vai falar. Porque a base primeira é o que está mandando, a luz vem perante dois. Tanto é, eu já falei isso, mas estou repetindo porque a pessoa. É claro que os sábios estão vendo lá o escrito que é para outra coisa, mas tem isso lá. Então é o que eu tenho visto. Então, vamos ver aqui outra coisa. Aí, nesse caso, a luz está com dois nomes. Ela está sendo chamada de dia e noite. Não é isso? Aí é claro que o escritor, então, para mostrar que isso é verdadeiro e está acontecendo, mas ninguém viu, ele sabe que não ia ver, pelo modo de falar, do modo que foi colocado, ele fala. E foi feito os dois grãos do luzeiro. Para quê? Para separar o dia, o nome, do outro nome da noite. Deu para entender? E depois separar a luz, da treva que chamou ela à noite. Outra coisa, o céu, né, no meio das águas. A história é uma coisa, mas tem essas, deixa aí. Aí é onde outros vão criticar, onde o sol não vai dar mais sua luz, porque pensavam que céu e terra ali era conteúdo mesmo, mas era nome dado aos conteúdos, diferente. E onde o luzeiro também não é sol, mas achavam que era. Então aí
tem uma crítica, e o Sol não dará mais sua luz, nem a Lua refletirá a luz do Sol. Por quê? Porque é um céu dentro d'água. Se você for passar com o Sol por dentro d'água até chegar lá, para clarear aquele céu lá, claro que vai apagar, não é isso? E tinha que ser muito grande esse céu criado aí, porque o Sol é muito grande demais. Mas não está se referindo aqui fora, o Sol, o universo aqui fora, é ali uma criação diferente. Tanto é que o escritor tomou cuidado de não deixar meio para você achar que é aqui fora. Aí, por isso que o outro explicava, ó, e o Sol não dá na sua luz e tal. Claro, para colocar naquele céu lá que vocês acham que é. Aí também Jesus vê que o céu e a terra passa despercebido, mas não tem problema, a fé é honesta, porque ela atribui tudo ao verdadeiro Pai Celestial. Eu mando olhar sempre para a vida para vocês passar ali no teste ali. Se forma um jardim e a árvore da vida está no meio, ó, se chegou primeiro, ocupa meio centro, não é isso? E a da ciência, ó, a da vida vai representar a vida no meio de tudo, lógico, consciência e tudo, viva. A da ciência vai representar a consciência, talvez, né, da mulher, aonde ela tem o domínio do círculo da vida. Como eu disse a vocês, tem animal que o macho não toca nela nem antes nem depois do círculo, ela não deixa, jamais vão se matar. E o cara quer colocar que no ser humano também seria a mesma coisa. Então a da ciência seria a mulher, tá entendendo? E o aviso não é para ela, porque ela domina isso e respeita. Então o conselho é para quem pode respeitar. Quem? Aí seria para o homem. Mas quem era o responsável do homem? A consciência viva. O Adão era o filho, então, de um Deus aí, né? O verdadeiro, vamos botar assim, a vida, pai da vida. Tanto é que ele dá nome a todos os animais, mas não encontrava para o homem. Se ele não encontrava para o homem, ele não é o homem, não é isso? Mas era ele a consciência viva no homem. Então a ordem do pai era para o filho cuidar disso, não deixar que a vontade do homem natural o vencesse. Tinha que seguir a regra da vida. Ah, mas aí a vida segue a regra da vida. Mas o homem não vai respeitar a si próprio. Ele se mata e a vida vai embora. Aí ficou também como se multiplica mais a vida do que o material. Aí fica uma história no Testamento que o material se dá pela vida. Se dá por todos que estão vivos. É por isso que Paulo vai entrar com esse assunto. Nós que estamos vivos, Adão, no caso aí, recebe a ordem para dominar o homem. Para chegar na árvore da vida, tem que passar pela mulher. Ela é a árvore do conhecimento. Esse é o problema. Aí não vão passar pela mulher, de jeito nenhum. Vai morrer mentalmente para a vida. Olha bem. Então Deus vai dar ordem, como ele todas livremente, todas é todas, né? Menos uma, a da ciência. Essa pertence à mulher, é ela mesma. É ela que tem o domínio dessa árvore da ciência. Do bem é para dar vida dentro do círculo, para não haver discórdia entre o espírito e a carne. O fruto do mal se refere à morte, o rejeito da vida. Ele colocou uma serpente, é personagem, a mulher também, Adão também, e o homem também, e Deus também, havia tudo personagem, contando algo real da vida e a desobediência do homem que não olha para a vida e quer culpar a mulher, de certa forma. Quer dizer, ele faz a mulher ser culpada. Então, tudo ali, entendeu? É uma história para outra coisa e com tudo isso. Então, repare bem. Aí põe ali a serpente, tem que ser uma fêmea, observando o procedimento de outra fêmea. Não vamos esquecer da ordem, não pode esquecer. Nem pode esquecer da vida. A árvore da vida está no meio, chegou primeiro, ocupa o centro do meio. A secundária é quem anda em volta. Seria a mulher. E o homem também. Mas a mulher que seria essa, porque
é ela que é responsável pela essa ciência, né? Aí o que acontece? A serpente, no caso, é uma fêmea que guarda a vida, não vai sair dela. Então, se alguém mentir dizendo que se comer da vida morre, a serpente não vai aceitar. Ela não rejeita a vida, é a fêmea que está de acordo com a vida. Então, ela vai dizer que certamente morrerá, porque daquela cor é da vida. E a mulher ainda vai falar da árvore, que é justamente da vida. Ela fala, ó, Deus disse para não tocar na do meio. Ó, você vê que, ué, não tocar na do meio? Qual é a do meio que brotou no meio? Não é da vida? E quando foram expulsos, não era para tocar mais nela, já que rejeitaram, para que não viva eternamente em pecado, não é isso? É a história. Mas tem esse sentido todo aí. Então, então a mulher vai dizer, então, Deus disse para não comer do fruto da árvore do meio. Ó, quem não se lembrar onde está do meio não tem a vida no centro de sua mentalidade, como equilíbrio, né, de procedimento. Aí vai dizer que se tocar na do meio, certamente morrerá. A serpente sabe que a do meio ela é a favor da vida, tem uma fêmea ali olhando a outra. A favor da vida vai dizer, não, isso é mentira, certamente não morrerás. O leitor esquece que Deus, a ordem de Deus, que é para comer todas livremente, menos a da ciência, esqueceu que a da vida está no meio, e a mulher fala na do meio e vão contra a serpente. A serpente diz, certamente não morrerá, e a mulher acabou de tocar, que é para não comer da vida, que faz viver eternamente. O leitor querendo ir contra a serpente, não sei que briga é essa dentro de si. Aí diz, não, Deus disse, ó, mas Deus não disse. A mulher que engana dizendo que disse, segundo o escritor. Ah, Deus disse para não tocar na do meio? Não, Deus não falou isso. A mulher falou isso. É diferente. Então, mesmo a história, o sábio, que quer dizer que a história é para tal coisa que ele está vendo, ele está certo, não tem problema nenhum. A escritura, ela não fala só do que ele está vendo. Fala do que eu estou vendo e está aí, eu estou mostrando para vocês. E tem muito mais dentro disso. Cada um está pegando uma parte, eu estou pegando essa, em respeito à vida, entendeu? Está lá. Não é mentira, está lá, as palavras estão lá. Foi acrescentada, não importa. Foi juntado duas criações, a de Abel e o Rio, se foi juntado as duas criações, esse cara ele é um mestre, ele ganhou no concurso, vamos botar assim, lá na Babilônia, vamos botar assim, lá criaram o rio, então ele ficou no domínio, vamos botar, e volta e fica no domínio de tudo, vamos botar assim. É um problema. Aí ele vai escrever isso aí, né? No caso. Agora só tem um problema, né? É dado ordem para o Adão, claro, o Adão é a vida. É isso que eu queria falar. Adão é a vida do homem. Então a mulher dá do fruto para o homem. Ó, conseguiu vencer Adão de dentro, o homem. Porque a vida ela tem que fazer, deixar, ela não pode sair do homem e ele morrer. Então aí o escritor vai entender o seguinte, que uma vez que o homem erra, é porque a vida assumiu. Aí ele vai dizer então, aí vai mostrar como a vida, o Adão vivo, que é a consciência viva, assumiu o homem e vai levar sua culpa e seus erros. Como? Aí ele entra. O único momento onde fala Senhor, que seria Yahvé, e o outro momento, e sempre os dois estão juntos, Yahvé é Deus, né? Yahvé é Elohim, quer dizer, Senhor Deus, era o que foi colocado. Então o que acontece aí é que no momento que vem conversar com Adão, que é o de dentro, é a vida, aí o Senhor não está ali. Então, no caso, Yahvé não está junto. Aí o que acontece? Então é Deus, ou Elohim, diretamente falando a Adão. E falando, ué, mas quem te disse que tu estava nu? Por que essa pergunta? Porque o corpo material era o osso e carne que vestia aquele que conhece. O meu osso, minha carne, igual quando olhou para a mulher, falou, essa se chamará varoa e não a doa.
Marabarou, porque foi do varão. Foi tomado. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ó, é meu. Isso é meu. A pessoa fala, minha alma, minha consciência, tal, meu isso, meu aquilo. Aí eu pergunto, e quem é você? Entendeu? Aí eu vejo que não vai responder e eu digo, então as pessoas não se conhecem. Eu vou para o meu pai, o nosso pai. Ora, se é o pai dele e o nosso, então nós somos irmãos, não é isso? Ora, mas se ele é vida e poder e tal, tal, filho do nosso pai poderoso, que seria o próprio universo, tudo está nele, o poder está sobre tudo. Então ele quer dizer que somos irmãos, não é isso? Até apontei, então vamos saber como ele é para poder a gente saber quem somos. Então aí eu pego o escrito de Paulo, que viu a luz e pergunta quem és tu, Senhor, e a luz vai dizer, ó, tem uma consciência na luz para dizer algo. Quer dizer, eu sou Jesus. E vocês devem saber, a luz assim não vai emitir palavra, não é isso? Paulo não vai ouvir a luz dizer, eu sou Jesus, ok? Então Paulo se conheceu como luz. Esse é o problema. É dentro dele. Ele se conheceu. Então ele pôde entender Jesus. Essa é a verdade. Agora, só que em argumentação, ele tem que colocar isso, né? Que Jesus falou ali, ó, a consciência dentro de uma luz falou que ele pôde ouvir. Ele pode até ter ouvido assim, que se interliga com a consciência dele, que está vestido de luz também, está revestido, do qual ele falou que seriam revestido, era isso. Por isso depois ele fala a respeito dessas coisas. Já expliquei bem, novamente, que a mulher fala do meio, é quando a do meio é da vida. Então a serpente logo vai notar e vai dizer que certamente não morrerás, claro, porque é do meio da vida. Aí o cara vai dizer, ah, não, a serpente quer imortalizar o mortal. Não é nada disso. Não é nada disso. Olha aí para a vida. Para a pessoa que pensa assim, eu vou dar uma dica. Olha aí para a vida, lembrar de onde saiu. Se lembrar que saiu do seu pai, ó, você não vai lembrar porque você não sabe quando saiu, mas você sabe que isso acontece. Então, por isso que eu digo, se você lembrar do que acontece, sabe que sai, e não é só um. É como um exército inteiro levando o rei para lá. Ou senão, vamos botar de outra forma. Cada um é uma chave, entendeu? Porque o que é formado na mulher, no caso, é da essência material. Aí que é o problema. Porque lá também na criação, ué, se dá nome ao solo, não é isso? Que sai de dentro das águas, né? O mundo ali, o solo, estava inundado. A terra é a palavra que estava sem forma e vazia. Não tem água, não tem nada, é a palavra. Mas o solo que sai da água estava inundado. E abre-se as águas, como está na bolsa. Então ali tem um ser, ali tem uma essência material. Criou a árvore, criou até os animais em sua consciência dessa essência. Como quem diz, tu já criou, então produza. Obedeceu quando chegam os animais. É como quem diz, tu já criou, agora produz os animais, aí se negou. Mas ali é a criação de Yahvé e de Elohim. Eu não sei falar o nome direito. Aí tem que saber. Criava em si e mandava fazer. Então vamos ver quem fazia, se é Elohim ou se é Yahvé. E quem mandava, se era Elohim ou Yahvé. Dá para entender, né? Então, quando a terra desobedece, ou Elohim ou Yahvé é o que vai tomar para si essa responsabilidade. Então, a essência no material chamado terra não obedece, quem obedece é um dos dois, que aí já está sendo chamado Deus. Porque a pessoa não podia perceber a quem ia ficar a favor. Está separando o povo aí, talvez de lá de Jerusalém ou lá né, em Judá. Então aí as pessoas ficam, para que serve Deus? Para que serve o teu nome então? Deus existe, mas se criar a letra que forma a palavra existe, tem valor, e tudo é falado e tudo é feito, então existe. Está aí. Agora temos que saber o nome atribuído a quê? Os da fé atribui Deus para o próprio
universo sobre tudo, é um poder sobre tudo. Ó, olha só, mesmo sem saber. Também se atribui a Jesus pelo procedimento, mas está certo, porque todo ser humano tem que ter essa vida em si, uma consciência. Esse é o problema. Então, é por aí. Eu não tenho estudo, eu sempre aviso vocês, ó, eu olho pelo que eu estou vendo aí, né? Eu estou passando o que tem visto. Agora, não é por conhecimento da história, nem fundamentos da história, é fundamento da vida, e tem que estar em todos os fundamentos. Sempre ajuda em alguma coisa, mesmo eu sem estudo, o meu modo de pensar é assim, vocês falam do que aprenderam e eu falo do que eu vejo. É sempre assim, não tem problema. O sábio fala da sabedoria e os fundamentos e eu falo do que eu estou vendo. Tudo bem. Aí comparo com as coisas. Aí já expliquei. Pego palavra fora de contexto, não tem problema nenhum. Estou aproveitando palavras. E estou criando. Agora, será que o que eu estou criando é injusto? Se é injusto, aí está certo. Aí eu não deveria fazer isso, né? Mas se é justo, criar coisa boa é sempre bom. Não criar televisão, você não acha bom? Vai, criou, está aí. O homem cria, é verdade, está aí. Não criar a letra e você não escreve, junta, forma a palavra e tá, cria. Não é bom, essa é verdadeira ou é mentira? Não é mito, é verdade. Todos os nomes é verdadeiro. Agora o nome fala não. Então, se você atribui algo para o nome, mesmo que tenha um homem ali chamado fulano, você vai errar, porque o nome é o nome. Então, se alguém quer atribuir algo ao nome, já que o nome nunca falou, nunca errou, nunca pecou, então se olhe para a vida. Que a vida nunca julgou, nunca condenou. O cara mata outra, a vida não sai dele. Ele continua ali até que o cara não aguente mais andar. Esse é o problema. A lei da vida é perfeita. Então, aí se atribua ao nome. Pode ser Jesus, pode ser ao meu nome Francisco, pode ser José, pode ser João, pode ser qualquer nome. Deus pode ser qualquer nome, não tem problema nenhum. Todos foram criados aqui. Mas é verdadeiro, porque a letra é verdadeira, a formação de palavra é verdadeira, existe e está aí, existe, acabou. Deus existe, Francisco existe, Jesus existe, Antônio existe, José existe, mas todo mundo é assim, a palavra existe. Se alguém quiser usar essa palavra como nome, então está tudo bem. Só que aí vai, o seu exato fica para o nome e aquele que o acusa fica para o nome. E vai errar. É mito, vai. Para você seria certo te acusar do que você está fazendo. Mas quando atribui ao nome, aí vai estar errado. Porque está atribuindo o nome, não o ser que está no nome. Usar o nome. É mito. Mesmo sendo o que acontecer lá é verdade. Olha só o problema. Esse é o ponto fundamental, na minha opinião. Se alguém tiver uma visão melhor e falar, eu vou aceitar. Se estiver dentro, né, da regra legal. A regra, sim, que eu entendo. Se eu entender errado, se tiver que achar que eu estou errado, eu também vou explicar. Eu não entendo, eu acho que está errado por isso. É só isso. Eu vou parar por aqui. Até a próxima. Vou fazer outro depois, né, para vocês. Para ver. Parar, captura.